Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia. Estou aqui para trazer uma mensagem para vocês, uma pequena reflexão. Como vocês sabem, esse mês é mês da Páscoa. É o mês em que o nosso Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou dentre os mortos. E nós, a nação inteira, ela de alguma maneira se lembra disso. E nós, como cristãos, temos essa viva esperança todos os dias de nossas vidas. E eu queria juntamente com você hoje fazer uma pequena reflexão, um texto que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, do verso 54 ao verso 58. Eu vou ler o texto e logo depois eu vou estar falando um pouco sobre aquilo que Paulo traz aqui nesse texto que renova tantas nossas esperanças nos dias de hoje. O texto diz assim: no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada foi, pois, a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. O apóstolo Paulo, nesse capítulo de 1 Coríntios, ele já está terminando a carta, e ele traz uma palavra de renovo para aqueles irmãos. Muitos já tinham perdido a esperança na ressurreição de Cristo. De tal maneira que Paulo chega a dizer que se nós não cremos na ressurreição de Cristo, nós somos os piores dos homens. Nós não temos esperança além dessa vida. Mas Paulo vem dizer que nós devemos crer e ter confiança na ressurreição de Cristo, porque certamente um dia também Ele nos ressuscitará. E nesses versos que lemos, no verso 54, ele diz que o nosso corpo, que hoje em dia é corruptível, que hoje em dia é mortal, será revestido de imortalidade, será revestido de incorruptibilidade. O nosso corpo não será mais corrompido, porque na glória eterna não haverá mais dor, mais morte, mais lamento, não haverá mais nada. Nós estaremos com o nosso Senhor, com o nosso corpo glorificado. E qual a esperança que reside nisso? Qual é a nossa segurança de que isso certamente irá acontecer? A segurança é de que o nosso Cristo venceu. Como Paulo diz nesse texto, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está. Ele triunfou sobre a morte. A morte não conseguiu vencê-lo. Os fariseus não compreenderam Jesus, quiseram matá-lo. Pilatos tentou encontrar um erro em Jesus. Herodes, de alguma maneira, tentou matá-lo. A morte tentou acabar com a vida de Jesus. O sepulcro tentou segurá-lo, mas ele ressuscitou e vivo está. E essa segurança de que ele ressuscitou a si mesmo, e o Pai o ressuscitou, o Espírito Santo o ressuscitou, a Santíssima Trindade agiu na ressurreição de Cristo, é a esperança que Paulo vem dizer aos irmãos, que nós podemos olhar para um futuro na certeza de que nós também ressuscitaremos com o nosso Senhor e teremos um corpo semelhante ao dele, cheio de fulgor, de glória, de graça, de poder espiritual, sem corruptibilidade. Nós estaremos com a igreja do Senhor, comprada e remida pelo seu sangue. E isso reside a nossa esperança. Então, nessa semana em que a nossa nação muitas vezes tenta colocar um coelhinho da Páscoa no lugar do sacrifício de Jesus, ou trazer outras coisas mais, ou simplesmente transformar aquilo que Jesus fez na cruz numa peça teatral e gerar até dinheiro em cima disso. Nós olhamos para a cruz de Cristo, nós olhamos também para a ressurreição de Cristo, na plena certeza de que o nosso Senhor nos justificou na cruz, que a sua ressurreição ratificou aquilo que Cristo fez na cruz, e de que com Ele nós viveremos. E qual a aplicação então, irmãos, que Paulo traz ao olhar para essa gloriosa esperança? No verso 58, Paulo adverte os irmãos, em verdade ele encoraja os irmãos a que permaneçam firmes. Sabe, no mundo de hoje,
onde, por qualquer coisa, tantas pessoas acabam se afastando do Senhor, do seu caminho. Parece que se perdeu, de certo modo, a esperança da glória eterna. A gente, às vezes, tem uma fé que se resume só às coisas dessa terra. E nos encontramos como os mais miseráveis dos homens, professando ainda a fé cristã. Paulo vem afirmar que nós devemos ter esperança na ressurreição de Cristo, de que Ele mesmo nos ressuscitará, e que nós devemos, nos dias de hoje, estar firmes, independente das circunstâncias. E ele ainda diz mais, que o nosso trabalho nos dias de hoje não é em vão. Não é em vão as nossas provações, nossas renúncias, nossas dores, nossas lágrimas. Mas nós devemos, como cristãos, colocar o nosso coração nas coisas do alto, não estarmos limitados às coisas que essa terra nos oferece, e termos a certeza de que um dia não haverá mais dor nem lamento. Então isso foge às nossas mãos, encoraja o nosso coração, nos reveste de força, de fulgor, para que nós possamos trabalhar, fazer a obra do Senhor com todo cuidado, com toda diligência, entregando o nosso melhor para Ele. Então, irmãos, eu queria deixar essa mensagem para você, para finalizar, ler um texto que muito me alegra e muito me encoraja, que se encontra no capítulo 1, em 1 Pedro. O apóstolo Pedro, ele fala nos versos 3 ao verso 7, algo que se baseia basicamente na ressurreição do nosso Senhor. E o texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais que ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a vossa sinceridade, a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, irmãos, não esqueçam disso. Baseado na morte do nosso Cristo Jesus, nós podemos suportar as provações dos dias de hoje. Nós podemos trabalhar e estar firmes na obra do Senhor, porque certamente nosso trabalho não é em vão. Um dia nós colheremos os frutos do nosso penoso trabalho. Nós estaremos com Cristo na glória, nos alegrando nele e alegrando Ele. Então eu queria só terminar fazendo uma oração com você, uma breve oração, para que Deus encoraje o seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, que chegou até nós nos dias de hoje. Guarda no nosso coração, Deus, a viva esperança da ressurreição com o Senhor no último dia, e que o nosso corpo certamente não verá a corrupção da morte, mas que nós estaremos contigo, nós desfrutaremos da Tua presença com glória eterna. Que possamos, ó Deus, nos dias de hoje, dizer como salmista, olhando para o futuro, que na Tua presença há plenitude de alegria, e à Tua direita delícias perpetuamente. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe sua vida, irmãos, para a glória dele. Amém.